Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na lição 2, no item 8 do material didático, o Acordo de Worms. Bom, eu coloquei a data aí no material didático para vocês que nós estamos estudando. Ele ocorre no ano de 1122 da Era Cristã. Ou seja, quais as coisas importantes que aconteceram antes disso. 1122, cerca de 50 anos antes, nós estudamos sobre Gregório VII, que é chamado de Gregório Grande na história católica, porque foi ele que começou a virada na relação do Papa com o imperador do Sacro Império Romano Germânico. A partir dele é que os papas vão se colocar acima dos imperadores e principalmente vão se livrar, entre aspas, do domínio dos imperadores. Vai ser um processo, mas eles se livram, o start é com o Gregório VII. Depois vimos que, próximo também ainda de Gregório VII, Jerusalém foi conquistada pelos muçulmanos e depois foi organizada uma cruzada. A primeira cruzada, lá no ano 1096. E essa cruzada, ela já acabou por conquistar Jerusalém. Então, esse período que nós estamos estudando, o ano 1122, Jerusalém ainda está nas mãos dos católicos. Ok? Saladino vai ser no final desse século XII é que Saladino vai conquistar ou reconquistar Jerusalém para os muçulmanos, né? Então, o que foi esse Acordo de Worms agora em 1122? Lembrando de Gregório, que cerca de 50 anos antes, ele deu aquele início, tá bom, na virada para o papado estar acima dos imperadores. Então eu comento, Worms era uma cidade da Alemanha. Este acordo marca o fim da investidura leiga. O que era investidura leiga? Lembre-se, era aquela ação do imperador de controlar os arcebispos, principalmente, para ele poder controlar quem seria o Papa, né? Porque eram os arcebispos que votavam. E exatamente Gregório, ele trabalhou para mudar isso. Então, esse acordo ele marca o fim dessa investidura dos leigas em religião, ou seja, essa investidura do imperador. O comentário prossegue. Com a morte do Papa Pascal II, em 1118 da Era Cristã, os cardeais rapidamente elegeram outro Papa, com medo da interferência do imperador. Elegeram Gelasio II como Papa, mas este foi torturado por um magnata romano e perseguido pelo imperador Henrique V, acabou se refugiando na França, onde morreu. O império ainda ameaçava o papado, ou seja, isso ocorreu em 1118. Né? Então, agora chegando em 1122, é que vai ter essa virada, cerca de 40, 50 anos depois de Gregório, vai ter essa virada em que eles vão fazer esse acordo. O comentário prossegue. Desde o ano 1080, haviam dois papas, um indicado pelo bispo de Roma, outro indicado pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico. No ano 1121, o papa do imperador era Gregório III e o papa dos bispos de Roma era Calixto II. Bom, eu coloquei aí uma citação também do historiador Justo Gonzalez, da sua obra Uma História Ilustrada do Cristianismo, para a nossa leitura, para nós entendermos esse período em que vai haver esse acordo, então, e que os imperadores não vão mais influenciar no papado, ou seja, esse momento é o momento em termos de autoridade do Papa, um momento crescente. A partir desse momento é que, na verdade, pela primeira vez na história, os papas não terão influência de algum império, porque primeiro foi do Império Romano, Constantino era, sem sombra de dúvida, o Papa daquela época, tanto que ele tinha o título de Pontífice Máximo da Igreja, né? Enquanto era também Pontífice Máximo do paganismo. Então, desde aquele período, eles já eram dominados pelos imperadores.
Depois passou, quando o Império Romano caiu, passou para os imperadores bárbaros. E agora é que então eles estão conseguindo dar a virada em 1122 para eles não serem mais controlados pelos imperadores. Ok? A citação de Justo Gonzalez diz: o próximo Papa, Calixto II, era de origem francesa, descendente dos antigos reis da Burgúndia e parente do imperador. Então, vocês vejam, eu gosto de colocar um historiador para vocês verem como era a relação do papado com os imperadores. E principalmente, quem chegava ali na posição de papa, ele tinha uma influência política. Eu sempre comparo isso ao problema que Israel teve nos dias do Novo Testamento. Nos dias do Novo Testamento, a política e a religião estavam misturadas. Tá bom? E é o mesmo que acontece na Igreja Católica. A política e a religião estão misturadas. Enquanto o que nós percebemos que o melhor é que a religião esteja separada da política. Ok? Então aqui quem era o Papa? Era um amigo do imperador, porque tudo isso era indicação dos arcebispos. E quem é que determinava os arcebispos? Era o imperador. Então é claro que ele ia indicar um simpatizante, né, do seu trabalho, um simpatizante político. Normalmente ocorria essa influência. Ok? O historiador prossegue. Este estava cansado da contenda interminável, principalmente porque ainda não podia confiar no apoio dos nobres. Quando vários dos seus prelados mais importantes se declararam favoráveis a Calixto e contra o antipapa Gregório VIII, que Henrique fizera nomear, o soberano decidiu que tinha chegado a hora de fazer as pazes definitivamente com o papado reformador. Bom, então lembre-se, tinham dois papas, né? O papa do imperador e o papa que os bispos elegeram. Ok? E agora ele resolve fazer Pois bem, então retornando, nós vimos que haviam dois papas, né? O papa, aquele que é chamado de antipapa aí, Gregório VIII, porque ele é chamado de antipapa na história? Foi porque o imperador nomeou ele. E o outro papa, é claro que historicamente a Igreja Católica ia apoiar os seus bispos, né? Então eles seguiram, eles colocam o papa eleito pelos bispos, chamado Calixto, como sendo o verdadeiro papa nesse período. Ok? O comentário prossegue. As negociações se estenderam por muito tempo e não faltavam novas campanhas militares, receios e ameaças. Lembre-se que teve papa que ele chegou a ser aprisionado pelos imperadores, porque o imperador ele não queria perder o domínio da religião. Domínio sobre a religião era muito importante. Primeiro porque ele era, na visão católica, na história católica, aquele era o reino de Deus que estava sendo implantado. O reino que duraria 1000 anos, que está em Apocalipse capítulo 20. Essa era a posição católica. E para o imperador, ele era o representante de Deus na terra. E para o povo também, eles eram representantes de Deus na terra. Lembre-se que nós estudamos a história do pai desse imperador, Henrique V. O pai dele chegou a ter problemas com o povo exatamente por ele ser excomungado pelo Papa. Tá certo? O comentário prossegue. Mas no fim as duas partes chegaram ao acordo de Worms. Nele ficava determinado que os prelados seriam nomeados através de uma eleição livre, de acordo com os costumes antigos, se bem que na presença do imperador ou de seus representantes. Então eles estão dizendo o seguinte, olha, o sistema antigo era assim, né? Mas na verdade não era não.
lá no princípio quem dominava eram os imperadores. E depois do Sacro Império Romano Germânico também. E prossegue. A investidura com a entrega do anel e do cajado pastoral ficaria entregue às autoridades eclesiásticas, mas seria o poder civil que concederia aos bispos e abades com o cetro todos os seus direitos, privilégios e possessões feudais. O que é isso? O que era o anel e o cajado? O imperador, ele é que determinava quem seria o arcebispo, né, queria dominar naquela região. E para isso ele ficava com o cajado do arcebispo e com o anel. Então, quando morria um arcebispo, o próximo arcebispo quem iria determinar, claro, era o imperador. Tá bom? Mas exatamente esse acordo, ele muda isso. Então, o símbolo do arcebispo agora vai ficar com os religiosos. A única coisa que eles vão fazer é a entrega na presença do imperador, ou seja, é uma mudança, claro, fundamental. Agora eles vão ter assim, liberdade para escolher entre eles. O comentário prossegue. O imperador se comprometia também a devolver à igreja todas as propriedades eclesiásticas que estavam em seu poder e fazer todo o possível para que os diversos senhores feudais fizessem o mesmo. Né? Por quê? Porque em toda essa guerra havia os estados papais e mesmo as regiões da igreja em outros países, muitas regiões foram atacadas, tomadas. E vai passando 20 anos, já eram cerca de 40 anos, mas alguma daquelas regiões tinha muita gente ocupando e já nem teria mais como a igreja recuperar. Ok? Mas então esse acordo eu comento mais abaixo. Olha, o acordo deu fim à investidura leiga, ou seja, o direito do imperador indicar bispos e arcebispos. A partir deste acordo, a indicação dos bispos fica reservada à Igreja Católica. O que vai acontecer? Para a Igreja Católica vai elevar o poder da Igreja Católica. E esse tópico ele encerra a lição 2. Quando nós iniciarmos a lição 3, vocês já verão a Igreja Católica agora com uma autoridade ainda maior, se antes ela já ameaçava os imperadores, teve papa que ameaçou, acabou morto, né? Mas já ameaçava em alguns momentos, a partir de agora, em que eles foram colocados numa posição acima do imperador, porque antes, lembre-se, eles ensinavam que Deus falava com o Papa e ao mesmo tempo falava com o imperador, porque isso é que eles ensinaram lá no começo com Constantino e depois com Carlos Magno. Ou seja, o imperador ele era uma autoridade igual ao Papa diante de Deus. Mas o que esse acordo fez? Esse acordo fez com que agora Deus falasse primeiro com o Papa e depois com o imperador. Né? Então, isso parece, mas é uma mudança significativa. E a Igreja Católica, de posse desse poder, ela vai poder até ameaçar, vai ameaçar príncipes que eles não colaborarem na perseguição dos anabatistas, que era o grupo de cristãos que viviam escondidos nas fazendas, nas montanhas, e conforme as cidades iam crescendo, iam chegando naqueles lugares, grupos eram descobertos. E o que a Igreja Católica vai fazer com o príncipe daquela região? Olha, não pode deixar esses cristãos que não aceitam batismo de recém-nascido vivos. Então a Igreja Católica, a partir desse ponto, ela vai organizar a Inquisição exatamente para essa perseguição, exatamente para perseguir essas igrejas anabatistas.